empreendedorismo, inovação, carreira e um copo de cerveja. Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. She don't wanna tell lies. She don't wanna tell lies. She just wanna feel alive. She just wanted more time. I'm looking for a long ride. She just wanna test drive. Dying on the west side. I'll see you in the next life. What do you want, babe? Olá, meus amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Hoje vamos falar do final de semana mais empreendedor do mundo. Estão presentes nessa gravação os seguintes caras: Flávio Gomes, que é facilitador do Startup Weekend. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Felipe Cereja, que é especialista em Salesforce e meu parceiro de gravações. Olha nós aí de novo. Tudo bom, Cerejinha? Tudo certo. Muito bem. Flávio, cara, é tradição, desde o podcast de cerveja que eu faço, que o cara deixa o episódio com a cara dele. Então me fala aí uma música que você curte bastante pra gente assinar esse episódio com a sua cara aí. Até aproveitando quem estiver escutando no Spotify pra dar o seguir lá, que é importante. Isso. E depois você já pula pra música que o Flávio vai falar ou que você começou escutando aí. Música eu curto bastante. Tem uma música agora que eu não consigo tirar ela da cabeça. Cara, o nome da música é Test Drive e o nome da acho que é uma banda, é Joji. Solta o som aí, Thiaguinho. Hoje tem! She don't wanna tell lies. She don't wanna tell lies. She just wanna feel alive. She just wanted more time. I'm looking for a long ride. She just wanna test drive. Dying on the west side. I'll see you in the next life. Startup Weekend. É impossível um cara que é empreendedor, um cara que tá ligado nas coisas, não ter ouvido falar esse nome e não ter participado de um, ou pelo menos ter sido convidado. Explica o que é essa parada. É um final de semana frenético, isso eu sei. Mas explica pra gente como que é a dinâmica lá, o que é esse evento, e daqui a pouco a gente vai entender por que você tá aqui falando também sobre ele, né? Bom, o Startup Weekend é uma oficina, são 54 horas de inovação, que a gente fala de imersão. É um evento global, patrocinado, né, pela Techstars. A Techstars é uma parceira do Google for Entrepreneurship. Então, o Google para empreendedores, né, no mundo inteiro. Então, o Google patrocina a Techstars. E a Techstars hoje, ela é a instituição que mais pratica educação empreendedora no mundo inteiro. Então, os números são bem impressionantes. No Brasil, ela existe desde 2007. Então, o ano passado a gente comemorou 10 anos. Eu já era facilitador ano passado. Legal. E no Brasil, se eu não me engano, acho que tem 7 anos, alguma coisa assim, são 3 anos a menos que a gente tem no Brasil. E é uma imersão. O cara começa na sexta-feira à noite. O evento ele demora 3 meses para ser preparado. O evento todo é de voluntariado, desde o facilitador, mentores. Ele é todo feito em cima do give back, que a gente fala de... Na sua vida você teve alguém que te orientou ou que falou algo para você, doou um pouquinho da experiência dele para você, então a gente fala que a gente pratica em cima do give back, é o momento de você poder devolver aquilo para a comunidade. E quando a gente fala de Techstars, quando a gente fala de Startup Weekend, a gente está falando de comunidade. E aí nessa oficina de 54 horas, você se inscreve, tem um valor que a gente chama que é um valor simbólico, que é o cara poder participar, que é o entusiasmo dele, o comprometimento dele de participar no evento. E durante 54 horas ele fica ali imerso com mentores, com talks de 30 minutos que falam sobre diversos temas para que ele consiga tirar uma ideia do papel. Mas começou 3 meses antes com um responsável que puxou esse carro. Isso. Quem pode puxar um Startup Weekend, por exemplo, em Paulínia? Então, qualquer um que tenha feito um Startup Weekend pode puxar um outro Startup Weekend. Então, isso é regra. Ah, legal. Na equipe, você pode ter no mínimo 4 pessoas e dessas 4 pessoas, 70% tem que ter participado obrigatoriamente no SW, no Startup Weekend. Então, se em Paulínia, se são 4 pessoas, 2 pessoas tiverem participado, eles têm um form
Depois eu posso até passar essas informações. Tem um application que a gente fala, ele é em inglês. Uhum. E aí você coloca o porquê que você quer fazer o evento, quem são os possíveis patrocinadores. Aqui a gente tem um escritório em São Paulo, no Google Campus. E aí lá tem uma equipe que avalia essa aplicação, né? E aí ele fala se você Tá apto ou não. faz um call. E nesse call a gente verifica o interesse dos participantes, os patrocinadores, o que está acontecendo, e aí libera ou não a realização daquele evento na cidade. Entendi. Em São Paulo, por exemplo, não adianta, porque já tem alguns heads aí que cuidam do evento de São Paulo. Não, qualquer posso, um se eu quiser pode fazer sim. um em São Se Paulo, você quiser fazer uma edição, um Startup Weekend Sul América, ou um Startup Weekend... um Startup Weekend Zona Leste, por exemplo. Exatamente, você pode. Desde que você tenha participado do SW ou conheça alguém, que eles sejam 70% do seu time, eles podem se aplicar e fazer um SW, Legal. tranquilamente. E dentro desse programa também eu vou aprender como é que tem que ser lá, a condução e tal. Isso. Eu tenho que desenrolar e patrocínio, essas coisas, né? Isso, a partir do correto. momento que eu tenho o selo pra fazer. É, Legal, bacana. é uma dinâmica parecida com o TEDx. Você se aplica, a gente vê a qualidade da equipe, os motivos, né? Por que aquela equipe está querendo fazer aquilo. Lembrando que não pode ser por você, tem que ser pela comunidade. Você tem as orientações básicas, você passando por esse crivo, você pode organizar um. E não adianta achar que vai ganhar um troco com isso, não. É comunidade totalmente. Comunidade, Não vai é ganhar give um back, centavo, sim. isso aí. Que legal, cara. E aí começa na sexta-feira, que horas? Geralmente começa na sexta-feira, às 6 horas começa o credenciamento, o evento vai começar às 7h30 da noite. O evento tem duração de 3 horas até 3 horas e meia, dependendo do número de ideias. Na sexta vai começar às 7, lá pelas 9h30, 10, no máximo 10h30 tá fechando o evento, a não ser que alguma coisa tenha dado errado no meio do evento, que a gente tá... Ah, entendi. Você não dorme lá. Não, na sexta-feira não. Você Ah, pode tá. dormir do sábado pro domingo. Ah, entendi. Essa era É. a primeira pergunta que eu ia fazer. Como é que fica o banho, dormir, essas paradas? Não, na sexta-feira eu volto pra casa com a cabeça fritando Isso. pra eu estar preparado psicologicamente pro final de semana ser hard. Se a gente pudesse separar assim, eu falo que sexta-feira seria a parte da ideação, a gente trabalha o lúdico, a conexão entre as pessoas para que elas percam a vergonha de expor a sua ideia, entendam qual que é a proposta do evento, elas comecem a se conectar e ali gerar novas ideias. Então sexta-feira seria para isso que a gente fala ideação. No sábado inteirinho seria a construção daquela ideia. Então no sábado é intenso também, e aí no sábado algumas equipes dormem. Não é uma regra dormir no Startup Weekend, mas se você quiser, não é uma regra virar o evento. Algumas cidades por padrão viram, por exemplo, eu vim de Cuiabá, Mato Grosso, e lá por padrão todo ano o Startup Weekend vara o sábado e o domingo. E aí é barraca, cada um dá seus pulos. As pessoas dormem lá. Em outras cidades, ele termina às 10 horas da noite novamente. Então isso não tem uma regra. Independente de terminar ali ou não, você pode ir pra casa, que é geralmente o que acontece. O evento terminou no sábado às 10 horas, a equipe ela pega, vai pra casa de alguém, ele fica até 2, 3, 4 horas da manhã. Às vezes o pessoal fica até às 6. E aí o pessoal volta com aquela cara destruída, Isso aí. acabada. E domingo tem muito conteúdo. Então, assim... É bem interessante, assim. Geralmente essas equipes elas conseguem avançar bastante na madrugada. No sábado é o quê? 8 da manhã já começa a pauleira. Isso, no sábado das 8 às 9 é credenciamento e 9 horas em todo mundo. Isso é uma metodologia padrão. Uma coisa que eu falo durante o Startup Weekend, se tivesse uma máquina de teletransporte, se tirasse alguém da China, trouxesse pro Brasil, alguém do Brasil, um participante do Brasil jogasse na China, eles iam estar no mesmo time, assim. Eles não iam se perder porque eles iam saber o que estava acontecendo. Então isso é uma coisa muito interessante. Ah, legal. Eu já fiz SWs que estavam 23 Startup Weekends ocorrendo no mundo inteiro. Em Beijing, Paquistão, no Sudão. Lógico, cada um dentro da sua regionalidade, mas assim, com a mesma metodologia. Semana passada teve um evento que é um Startup Weekend diferente, que ele é com foco em empreendedorismo, na Semana do Empreendedorismo. Tiveram 91 Startup Weekends acontecendo no mundo inteiro simultaneamente. 16, 17 e 18. 16, 17, Isso. 18 de novembro. A gente tá gravando aqui no dia 21 de novembro. Exato. Muito bem. Quantos simultâneos? 91 simultâneos, mas esses Startup Weekends eles são diferentes, porque no Startup Weekend normal você tem a premiação no final de semana. Esses Startup Weekends eles concorrem entre si e tem um ganhador mundial. Então desses 91, tinham, vamos supor que 20 fossem brasileiros. O cara venceu a semana passada, localmente, mas aí ele faz um pitch em inglês, envia para uma bancada que é americana, que eles avaliam lá. E aí ele concorre depois numa outra rodada entre os melhores, né? E aí um é premiado com um prêmio diferenciado, assim, que eu não sei te falar porque eu não participei desse final de semana. Esse Startup Weekend nessa semana de empreendedorismo, eles são globais e tem esse prêmio que é eu não sei se é uma Legal, aceleração e tal, mas é uma coisa bem bacana, assim. Legal. E ali no meio
tem investidor, tem muita gente que entende que ali é um momento bom pra captar talentos, né? visibilidade. também. Exatamente. Cara, tem várias coisas, né? Primeiro você aprender a lidar com comunidade, depois a questão do talento. O investidor, ele vai lá pra ver se tem uma ideia nova, pra ver se uma equipe é talentosa. E a gente costuma falar hoje que as pessoas não estão buscando startups, elas na verdade estão buscando os times, os talentos. Se você consegue em 54 horas fazer que a dinâmica de um time, e aí uma coisa do SW é bacana que a gente sempre reforça, times são sempre maiores que ideias. Porque uma ideia, ela consegue ficar de pé, mas se você tem um time, que é um time muito bom, você consegue colocar qualquer ideia de pé. Então, assim, quando os caras, os envolvidos estão lá, todo mundo tá olhando para startup, legal, você tem uma startup, você montou uma equipe bacana e tal, mas ele tá mais olhando pela sinergia da sua equipe, porque se ele sabe assim, puta, aquela equipe ali é vencedora, os caras trabalham bem e azeitaram, aquela equipe onde você colocar ela vai dar fruto. Que legal. Você tá bastante forte nesse lance de comunidade, de equipe, etc, que eu puxei lá no seu próprio LinkedIn, depois de tudo que a gente vai falar que você já fez aqui, no final você coloca assim, parece muito, mas tinha uma equipe sensacional por trás de cada um desses projetos, né? É porque a gente fez muita coisa. Tem de hackathon. Na verdade, sim, fora do SW, a gente conseguiu fazer muita coisa de hackathon, SWs, meetups e tal, mas nunca é de uma pessoa só, né? Você tem que ter uma equipe muito forte por trás. E se eu não me engano, em 2017, eu estava no governo de Mato Grosso, a gente fez 41 eventos de 2015 e 2017. 41 eventos para servidor público, hackathon, o próprio Startup Weekend, meetups. A gente conseguiu movimentar a cena de lá, mas não foi o trabalho de uma pessoa só. Isso era um trabalho de uma comunidade toda engajada, de líderes em várias frentes, fazendo muita coisa acontecer ao mesmo tempo. E aí, como eu era secretário de inovação, eu usava o equipamento do governo, né? O governo ele tem vários espaços que não são usados, tem vários que a gente chama de aparelhos públicos que estão obsoletos, e aí quando você coloca aquele drive de inovação lá, a coisa muda, aquilo ali começa a ficar mais jovem, ou a pessoa se identifica, então foi uma experiência bem bacana, foi bem legal. Eu tenho uma dúvida aqui, a gente falou de prêmios, de jurados, e quem são essas pessoas? São os próprios investidores? Que você falou, na primeira semana existe uma qualificação. Aí, para a semana seguinte, você passar para um próximo nível, que foi aquela disputa dos 91 Isso. SWs. Né? Esse é o prêmio mundial. Todo ano ele ocorre, esse final de semana de empreendedorismo, e aí ele tem essa dinâmica diferente. As bancas são nacionais, tipo, em Minas teve uma banca local avaliou, teve o primeiro lugar, e esse primeiro lugar concorre com todos os outros primeiros lugares do mundo inteiro. Aí é uma banda americana da Techstars, com investidores americanos, né, com os pitches todos em inglês, aí é um outro nível, e aí os caras avaliam as ideias do mundo inteiro e falam assim, cara, esse é o primeiro, segundo, terceiro lugar, e aí esse cara é acelerado, porque geralmente a gente pega quando a gente participa, né, é muita informação, assim, tem que ler, tem que entender premiação, tem que explicar. Daí, como esse final de semana eu não tinha sido escalado, então eu não me aprofundei. Se eu tô fazendo lá o de Paulínia, né? Eu até usei a cidade, por exemplo. Mas eu que tenho que ir atrás das bancas, das pessoas que vão avaliar, eu que tenho que... Isso, você define, mas o que a gente fala? Por exemplo, se você pediu pra organizar a Paulínia e eu fui colocado, Flávio, como seu facilitador, além de facilitar, a gente faz a mentoria pré-evento. Então, assim, a cada semana eu vou ter um call contigo pra entender qual que é a realidade de Paulínia. Então, assim, não adianta você chegar, por exemplo, em Paulínia e falar assim, cara, eu vou trazer o bambambam da inovação pra Paulínia. É importante que seja alguém da região pra que ele apoie aquilo depois. Então, assim, eu vejo muitos SWs assim, eu vou pegar um jurado a nível nacional. Porque o jurado a nível nacional, ele não se conecta. Ele vem, ele avalia, mas ele volta pra cidade natal dele. Então, ele não deixa nada pra região. Então, quando a equipe organizadora ela vem falar comigo, eu falo assim, quem que são as pessoas? Não são os influentes, tá? Não tô falando político. Falei, quem são as pessoas que têm um drive inovador, que podem alavancar essa comunidade depois do evento? Porque a primeira opção na cabeça do pessoal é assim, vou colocar prefeito A, vou colocar secretário B, eu falo, não, mas prefeito A e secretário B, eles são envolvidos em inovação? Não são. Tem algum empresário local que é inovador? Tem algum secretário de governo? Quem tem um drive de inovação? Porque até isso tem que ser pensado, porque você não coloca uma pessoa tradicional para avaliar um evento de inovação, porque ela não sabe. E ela não vai fazer as perguntas certas, né? Ou ela vai ficar muito impressionada com o evento, com o pitch do cara, e vai perder totalmente o foco dentro da qualidade das pessoas que estão lá, porque talvez pode ser até novo pra ela aquilo. Exatamente. Né? Mas eu acho que se ela se impressiona, é tranquilo, mas a gente já teve algumas experiências que a pessoa era muito formal e ela não se sente à vontade nesse evento. Ela fala assim, tem gritaria, tem bagunça, startup é um monte de jovem, é moda, então assim, até esse match que a gente fala tem que ser bem feito, né?
Quem que é o cara que tá ali para avaliar a startup, se ele tem um drive para avaliar corretamente essa startup. Entendi, legal. Então eu tenho que, por exemplo, lá explorando Paulínia, eu tenho que encontrar esse cara, fazer uma banca, tem limites? Como é montado assim para eu fazer um evento legal? Você traz o nome dos jurados, a gente vai avaliar junto com o facilitador, vou avaliar contigo quem são essas pessoas. Essas perguntas básicas, é inovador, o que fez e tal, para a gente compor uma banca adequada. E geralmente é de 3 a 5, já teve bancos que tem até 7. Só que a gente faz uma conta pro questionamento pós apresentação do pitch, a gente põe um minuto por jurado. Então, se você põe 7 jurados, você vai ter 7 minutos de banca. Então, é muita coisa. Aí, se você tem 14 ideias, com 5 minutos de apresentação, com mais 7 minutos de perguntas e resposta, você vai ter 2 horas aí de exposição de pitch. Então, é muito tempo, fica cansativo. Então, no máximo, a gente coloca de 3 a 5. Sempre número ímpar. Porque se der empate, alguém tá ali pra... O voto Minerva. Isso, correto. Exatamente. Legal. Tem alguns números legais aí pra gente entender o que é o tamanho desse mundão. Eu sei que pro evento ficar bacana em Paulínia, eu tenho que deixar lá as inscrições mais ou menos 100, 120 pessoas, né? Pra ter um evento de qualidade. Isso é um pré-rec, né? 80, que a gente fala é o mínimo, a 123 pessoas que a gente fala que é o número permitido, né? Que senão a gente perde qualidade de evento. Então 80, 90 é um número bom de se trabalhar. Tá, nesse meio tempo eu fiquei pensando, eu posso ir com a minha turminha e chegar com a equipe formada? Ou lá faz parte das dinâmicas eu encontrar pessoas de todos os tipos e montar minha equipe? O que a gente fala, Gustavo? A questão da criatividade, ela é a exposição a pensamentos, culturas, propostas diferentes. Vamos colocar a Sul América. Se você vai com uma equipe da Sul América, provavelmente a sua visão e a visão da equipe, ela tá viciada, porque vocês consomem Sul América, provavelmente trocam ideia de Sul América e falam de Sul América. Ou vamos supor qualquer outro time, a gente fala assim de ovelhas. Quando ovelhas andam com ovelhas e tem pensamentos de ovelhas. Se você não põe qualquer outra coisa diferente, vão sair só ideias de ovelhas ali. Quando a equipe chega montada, o que a gente fala? Cara, vamos misturar para que você entenda. E aí a gente fala de criatividade, inovação, assim, isso é uma gama de experiências, as melhores ideias são ideias diferentes, experiências diferentes, culturas diferentes misturadas que surtiram alguma coisa, uma ideia nova que ninguém nunca pensou. Então, assim, você pode ir com a sua equipe, mas a gente orienta que você se misture com os demais e troque ideias, percepções, para que você crie algo inovador durante o final de semana. Que é diferente de um hackathon, né? O hackathon, geralmente, você vai com a equipe montada, porque você já sabe qual é o desafio e você chega lá, você só produz, você tem um entregável, né? Então, é diferente de um hackathon, Startup Weekend. O que você tem de números aí? Cara, de números, a gente tem mais de 900 Startup Weekends ocorrendo o ano inteiro, então é um número considerável. No Brasil, ano passado, a gente teve 116. É o segundo país que mais faz Startup Weekend no mundo. Esse ano a gente vai bater a meta de 120. Então, provavelmente, no final de semana teve uns 23. O próximo final de semana eu vou estar em Porto Alegre mentorando vão ter uns 7 acontecendo. Então, a gente tem programação, a gente tem agenda fechada de março a 7 de dezembro de 2018. Então, assim, são um ano inteiro, todo final de semana, no mínimo um Startup Weekend tem rolando no Brasil. Os Estados Unidos, no ano passado, fez 145 eventos, a gente fez 106. Esse ano a gente deve estar chegando a 120, 128, e a proporção é que no ano que vem a gente consiga bater os Estados Unidos Essa é a meta. Em Startup Weekends. Isso, essa é a meta da gente. Quando aqui atingir a meta, a gente dobra no Brasil. Exatamente, isso. E aí outros países, tá? França, México, Japão, China, Índia, Canadá, Alemanha, Malásia, Austrália e Itália. São os top 12. Eu ia chutar em terceiro lugar a China, mas tá a França, né? A França, isso. Que legal, cara. Então... Mas a China logo chega. A China, em todo lugar que ela encosta, eles viciam e daqui a pouco eles dominam. Isso já é da cultura deles. Então, provavelmente... funciona marketing de guerrilha pra qualquer coisa. Olha aqui, outros números, tá? Startup Weekend no Brasil, a gente começou em 2010 com 1, e a gente termina 2017 com 106. Que legal, cara. A Techstars, ela tem 45 programas de aceleração, ela tem mais de 16 mil mentores, founders, investidores, todas as pessoas fazem parte da rede, e tem mais de 12 mil community leaders. Community leaders é o que você falou. Se você fazer em Paulínia, você é credenciado, você vira um community leader, que é um líder de comunidade. Então, provavelmente, Paulínia fez o primeiro com você, o Gustavo veio aqui, organizou e tal. E aí alguém, no segunda edição, Gustavo, mentora a gente, passa o bastão. O que você fez de bacana que você conseguiu lá na edição anterior? E aí a gente vai criando o que a gente fala densidade, comunidade, mais pessoas envolvidas, e aí a gente começa a fortalecer a comunidade, né? O Startup Weekend é a ponta, a gente fala que é 10%, porque ele é um evento de fomento, de engajamento, então as pessoas saem muito energizadas e querendo fazer muita coisa depois dele. E aí o papel desse community leader é continuar essas ações
por meetups, hackathons, continuações de inovação para que a comunidade se desenvolva durante o ano inteiro. Alguns números de curiosidade, né? A gente tem... Os números de participantes são de 60 a 120, é o que eu tinha falado, né? A idade média é de 28 anos. A gente tem 66% do público masculino, 32% de feminino. Então é uma coisa que a gente tem praticado muito no último ano, que é a questão de diversidade. Diversidade de mentoras. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente tinha muito mentor homem. Hoje é uma prioridade, a gente fala assim, queremos mentoras mulheres, queremos mentoras negras, queremos mentores LGBTs, então a gente pratica muita diversidade. Que legal, velho. Porque tem, né? Não adianta a gente falar de inclusão não praticando, né? Trazer, né? A gente costuma falar que a gente não fala de exclusão, a gente fala de inclusão. Então, assim, se eu não tenho mentores negros, LGBTs, mulheres, alguma coisa está errada. Então, quando a gente monta esse time de mentores, a gente sempre se preocupa muito com isso e aumentou o número de mulheres para 32%, tá? No Startup Weekend, os perfis são diferentes. Então, a gente tenta também, até nos perfis, diferenciar. Então, a gente trabalha com 3 perfis. A pessoa de negócio, que são a pessoa de business, que conhece negócio, modelagem de negócio. A gente tem os designers, que são quem constrói geralmente tudo, né? Quem faz a UX do app, que desenha as telas e tal. E por último, o programador mesmo, que é o cara que vai... Quando o cara de negócio tá falando, ele já tá meio codificando na cabeça dele a forma de fazer e alguém já tá pensando a cara daquilo. Então a gente sempre trabalha com negócios, desenvolvedores e designers. E a gente no Brasil inteiro tem uma deficiência muito grande no mundo inteiro de designers. No Brasil isso é mais isso que eu ia sentido. falar, porque como é que eu faço pra ponderar que entre, por exemplo, 120 pessoas, teria que entrar no mínimo uns 30 UX, né? Isso. E uns 30 programadores e uns 30 POs. Posso falar Correto. que são os POs? Sim, isso, correto. E, cara, é muito difícil você garantir que vai entrar isso, né? Não, mas então, a gente tenta... se você fazer a inscrição, você vai ver. Ela é dividida em 3, tá? Lotes de programadores, lote de designer e lotes de negócio. Entendi. Pra gente poder manter esse equilíbrio. Não adianta botar só negócio, né? Aquela galera que sabe muito de Canvas, do business, mas não sabe criar, não sabe desdobrar isso dentro da tecnologia e não sabe dar uma cara pra isso. Então a gente tenta sempre mesclar esses 3 perfis aí tranquilamente dentro de um Startup Weekend. Que legal. Eu acredito que tá todo mundo querendo saber quais foram as maiores startups que já saíram do Startup Weekend. Cara, então, no Brasil, a gente tem vários exemplos, mas o exemplo mais famoso que a gente usa para o Brasil, para América Latina, é a EasyTaxi. A EasyTaxi é do Thales Gomes, né? Seu parente. Isso, Flávio Gomes. Queria que ele fosse, mas não é. Queria muito que ele fosse. A EasyTaxi é o exemplo mais famoso, e a gente achava que era mais famoso pro Brasil, mas a América Latina toda usa ele. É o primeiro unicórnio, foi vendido por mais de $1 bilhão. Né, o pessoal, um grupo europeu comprou. E aí a gente, para ficar mais fácil até a entender o que é uma startup, que a maioria das pessoas tem dúvida, a gente conta um pouquinho da história de como foi o processo do Thales. E dá como exemplo o EasyTaxi, que é notado, é conhecido por todo mundo, né? Inclusive uma ideia pivotada num final de semana. Isso. Ele participou do SW, né? Ele tava dentro da metodologia de 54 horas. Hoje ele vendeu, né? Tá na Singu, que é um Uber de tratamento de mulheres, faz unha, faz cabelo. Então a Singu hoje é isso. Ele ganhou muito dinheiro com a EasyTaxi e ele não ganhou. Ele foi em terceiro lugar. Esse que é o mais importante. A função do SW, Startup Weekend, não é você criar uma startup. Em primeira mão, você criar uma startup, na verdade, é você aprender como tirar uma ideia do papel. Então, ele foi o terceiro lugar, ele não ganhou, mas ele persistiu porque ele viu que a ideia tinha eco. Quando a gente fala que a ideia tá eco, é quando você pega a dor e lá no primeiro dia você põe aí tua proposta de ideia e as pessoas todas aderem. Ele viu que tinha eco e aí ele permaneceu e aí hoje ele conseguiu vender e tá colhendo os louros disso. Pra quem quer conhecer um pouquinho da história do Thales, ele tem um livro Nada Easy, né? Eu escuto muito o Resumo Cast, que é um podcast fantástico. E recentemente eles fizeram um episódio do resumo do livro do Thales e conversam com ele. E aí o Thales conta que a ideia dele era mais para ônibus, ele queria resolver um problema com ônibus, aí ele tentou pegar um táxi, tava chovendo na saída do Startup Weekend, e aí ele viu como era difícil pegar táxi. Mas aí o resto você corre lá pro Resumo Cast, que eu adoro, e eu faço questão que você vá lá consumir esse outro podcast muito bacana. Entrar lá com um PO, tem um UX e um programador. Faço o pitch, certo? E no final tem que mostrar um protótipo, então. É regra? Não, é ideia. A ideia. Pode ser que o programador só ficou pensando ali, estruturou, mas ele não codifica, se for o caso, dá pra... Não, porque não dá tempo, é um final de semana. É diferente de um hackathon, não tem, você só fica na questão das ideias mesmo. Então o que acontece? Na sexta-feira é ideação. Entendi. Pode ser que eu saia com a equipe que vai tocar isso daí nas próximas semanas. Você não vai tocar a ideia ali, não tem tempo pra isso. O que você tá fazendo, você tá discutindo a ideia.
E você está arranjando uma forma de apresentar essa ideia para investidores. Então, o que a gente está fazendo? Na sexta-feira você teve a ideação, você pensou, você foi preparado para ter ideias. No sábado, você tem o talk, o primeiro talk do dia é o talk de modelo de negócio. Então, você vai aprender como pegar aquela ideia da sexta-feira e encaixar em modelo de negócio. Antes do almoço, você vai ter um talk de validação. Então tá, eu modelei a minha ideia dentro de um canvas, agora como que eu exponho ela ao mercado e como o mercado reage? Essa é a parte mais nevrálgica do SW, porque não é o mentor dizendo que tá certo, não é o facilitador, é você expondo a tua ideia em pesquisa e conversando tete a tete com o cliente falando assim, olha, compraria, não compraria, isso para mim é bom, isso para mim é ruim, isso para mim funciona. E aí a gente já teve, por exemplo, eu vi num Startup Weekend uma equipe que estava extremamente apaixonada, que uma menina que tinha uma dor com a lente do óculos, e ela gastava muito dinheiro com a lente, e aquilo ali ficava parado, ela tinha uma gaveta de lente de óculos, e ela, na cabeça dela, na visão dela, se ela fizesse um portal em que as pessoas pudessem trocar as armações, ela iria ganhar muito dinheiro. E aí eu lembro que a equipe toda pegou, teve esse eco, e assim, cara, eu tenho várias armações, eu preciso, e não sei o que, e os mentores conversando com ela, não, minha ideia é apaixonante. Ela falou com 2 ou 3 pessoas que já tinham comprado a ideia dela, e as pessoas, cara, isso vai funcionar, vamos pro mercado. E aí ela foi 2 horas da tarde pra um shopping e perguntar pras pessoas, e tipo, não compraria. E aí ela voltou, ela falou assim, cara, a nossa ideia ninguém vai comprar, então a gente tem que pivotar e pensar numa outra coisa. Então acho que essa validação é muito importante. Lá pelas 6 horas da tarde a gente começa a falar de MVP. Então assim, eu fiz o meu modelo de negócio, eu tô validando, agora eu vou pensar o que eu vou fazer, se vai ser um site, se vai ser um app, como que eu vou pensar nesse MVP, e aí termina o sábado. Que aí você fica construindo seu MVP, aí entram os programadores designers, mas antes disso você discutiu e rediscutiu a ideia, brigou, teve fight, alguém chorou. É bem tenso o sábado. Mas o assim. programador, ele vai me ajudar a dizer assim, cara, essa feature não rola pro MVP. Esse é o papel dele. Papel dele ali é ele te ajudar na construção da ideia, porque se o cara tá participando desde o início, ele consegue pegar aquele conhecimento todo falado ali e desdobrar em tecnologia. Entendi. Não é que nem a gente faz visualmente, alguém pensa, daí olha, tá aqui, ó, programador, faça isso. Geralmente ele acompanha a evolução toda e aí fica mais orgânico e vivo, né? Ele tá vendo ali que a ideia começou de um jeito, ela começou, e aí ele começa a pensar dentro disso. E ali ele não precisa participar só como programador. Acho que desde o início ele fica dando pitaco, né? Sim. Deve fazer isso, tem que fazer isso. Então ele é um processo participativo e colaborativo. No sábado a gente termina no MVP. No domingo a gente já entra às 9 horas da manhã falando de pitch. Então, o que vai acontecer no pitch? Você vai estar sendo preparado para pegar aquele consolidado de ideias que você trabalhou na sexta, no sábado, e expor ela a um investidor. Então, aí os jurados, eles fazem uma pré-banca e aí eles te treinam exaustivamente. Você fica sempre com o celular na mão, 4 minutos, mostrando para a pessoa para que ela consiga encadear o que ela fala com a sequência da apresentação e como ela transfere energia durante o pitch dela. Então, assim, os mentores ficam treinando 10, 15, 30 vezes, até a pessoa tá apta, e aí ela sobe, e aí faz o pitch 6 horas da noite no domingo, e aí, a domingo à noite, alguém vai avaliar ela e dizer se ela passou, se ela foi vencedora, ou se ela fez a trajetória correta. Entendi. Você falou de vários termos técnicos, a gente viu aqui, uma pessoa que só tem ideia e tá escutando nosso podcast aqui, que tá com uma energia enorme que a gente quer que as pessoas compartilhem essas ideias nesses nossos fóruns e que a gente crie também uma comunidade para ajudar essa pessoa a tirar essa ideia do papel. E aí a gente tá falando de alguns termos, pitch, MVP, que talvez o nosso ouvinte não saiba. Mas ele não precisa saber, tá? Ele vai ser ensinado lá, exatamente, correto. Perfeito. Tudo isso você recebe lá, tá dentro do pacote do programa. Então, assim, a gente vai falar de Canvas, o mentor vai falar de Canvas, vamos falar de pitch, vamos explicar o que é o Elevator Pitch. Então, tudo isso vai ser explicado durante o evento. Sobre ter ou não ideia. Primeiro, não precisa, porque você pode ter a tua ideia lá durante o evento. Então, Flávio, muita gente procura. Tem que ter uma ideia? Não. Geralmente você tem coisas na sua cabeça que na hora você chega lá, você começa a ver outras pessoas apresentando e fala, puta, tive uma sacada legal, vou lá na frente apresentar. Então, assim, você não precisa ter ideia. Se você tiver, ok, mas não é obrigatório. Um segundo item que eu acho muito importante, que é o que mais pega, é assim, não posso contar a minha ideia pra ninguém. Cara, a gente tem que desmistificar isso. A ideia sem execução não é nada. Então não adianta você ter uma pérola escondida, né? My Precious, que a gente até fala, né? Você tá com aquela pérola ali escondida e se você não expor essa ideia aos teus pares, aos teus amigos que estão ali do lado, se você não expor ao teu cliente, a ideia ela não vai evoluir. Então, a principal dificuldade que eu tenho com a gente faz Startup Weekend, e aí eu falando como facilitador, é na sexta-feira o pessoal perder o medo
de expor a ideia, porque alguém vai roubar a minha ideia. Cara, não existe isso, a gente tá cansado de ver. A ideia que começa na sexta-feira, ela não é a que termina no domingo, porque ela vai sendo construída com todo mundo e sendo pivotada durante todo o evento. Então, assim, eu já tive pessoas que pivotaram no sábado, 9 horas da noite, pela quarta vez, e entrou em parafuso, quer abandonar o evento porque as ideias não funcionaram. Mas, assim, depois desse processo é que a pessoa... Eu falo que a gente tem uma caixinha de proteção. E a hora que eu começo a quebrar essas caixinhas de proteção, que é pensar fora da caixa, a hora que eu começo a quebrar essa caixa que me prende, é onde consigo ter insights bacanas. Onde eu consigo sair do óbvio. Então, sair do óbvio dói. Então, a galera ali tá... O mentor... eu vim com a minha ideia perfeita. O mentor chega, ó... Isso não tá bom. Tem isso aqui em tal lugar. Isso aqui tá faltando fazer. Ele é o advogado do negócio também. O mentor é aquele cara que, né, ele tá lá fritando a tua ideia, né, pra ver se você consegue pensar uma coisa diferente. Porque, cara, sempre tem um Uber de alguma coisa, sempre tem uma marmitaria, sempre tem comida orgânica, sempre tem alguns temas assim, sempre tem problema de kitnet. Então, assim, é muito engraçado, assim. A gente tem alguns problemas que são padrões no Brasil inteiro, que sempre saem no Startup Weekend. E a função do mentor e não tem problema em você ter uma ideia pra marmita. Mas, assim, vamos pensar fora da caixa? Como que eu digitalizo esse problema de marmita seu? Como que eu tiro do óbvio? E aí esse é o processo que é mais intenso e você não aprende no amor. Você vai aprender na dor mesmo, na pancada, que os mentores fazem de construção e desconstrução de ideias constantemente. E é o que a gente percebe, a coisa só funciona na pressão. Então, assim, você começa a ter ideia bacana e um site legal, depois que a equipe toda esgotou todas as possibilidades, está pensando coisa nova. Então, eu tendo ideia ou não, eu cheguei lá, eu vou conhecer minha equipe, a gente vai formar. Rola uma ideação, assim, né? Qual ideia vai ser a eleita pro grupo trabalhar, né? Então, tem já um refinamento ali. Então, eu posso sair com ideia de casa ou posso ter uma no trajeto do Uber até chegar no evento. Como que funciona a sexta-feira? Sexta-feira vocês vão passar por algumas dinâmicas para aprender a idear. Primeiro, lúdicas, para você quebrar vergonha, para você ir lá na frente falar e tal, que é o que a gente fala de quando alguém te acolhe, né? Então você se sente parte de um lugar seguro e aí você se sente apto a ir lá na frente e expor a tua ideia. Então essa é a primeira parte do evento. Na segunda parte da sexta-feira à noite, são pitches abertos de 1 minuto, então qualquer um pode expor a tua ideia. Então se você veio no Uber entendi. E você teve a tua ideia, você pode expor nesse 1 minuto. Então todo mundo praticamente vai. Não tive um SW que a gente fez que teve menos de 30 ideias. Eu já tive um que tinha uns 120 participantes e teve mais de 68 ideias. Então, praticamente metade do público todo mundo colocou ideia. Né? Então, isso foi muito bacana. A gente tinha uma parede inteira de post-it com ideia. Foi bem legal esse Startup Weekend. Foi em Novo Hamburgo. No início do evento, todo mundo recebe 3 votos. 3 post-its ou 3 bolinhas para você marcar. E ali você pode... Tipo, se eu gostei muito de uma ideia, eu posso colocar 3. 3 ideias, eu posso colocar 1 em cada um. Você define como você vai colocar os seus votos. E aí, no final, as mais votadas é que vão. Então, geralmente são 14 mais votadas. A gente faz... Depois que todo mundo votou, todo mundo foi lá em 1 minuto e expôs a sua ideia. Aí a gente pede pra pessoa votar. E a pessoa vai pro coffee, enquanto vai pro coffee, vota nas ideias. A hora que todo mundo saiu do salão, a gente recolhe todas as ideias e as 14 mais votadas é as que vão pro final e aí você vai montar a equipe, entendeu? Cara, que bacana. E qual foi o primeiro SW que você participou que começou a paixão com o negócio? Então, foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, qual eu facilitei. Então tinha uma pessoa facilitando, era o meu treino, né? Você ajuda um facilitador a... Né, você tá ali de sombra. O primeiro foi Novo Hamburgo, que é isso que eu te falei, que eu fiquei muito feliz, que a gente conseguiu se conectar 100%. Foi dentro de uma faculdade. Novo Hamburgo só faz dentro dessa universidade. E tava o reitor, tava os professores, estavam os alunos, e deu 120 pessoas. E foi um evento que desde sexta-feira ele foi mágico, assim. As pessoas todas se conectaram, que é uma coisa bacana. Desde sexta-feira todo mundo já tava muito amigo, assim. Todo mundo conversando, discutindo. E isso foi na sexta, no sábado e no domingo. Então, assim, foi um evento que acabou com uma energia muito alta, todo mundo conectado. O pessoal tem um grupo no WhatsApp que o pessoal... lembra desse evento até hoje, porque nem todos são mágicos, mas alguns eventos são mágicos. Então, em Caxias do Sul, eu tive um evento mágico, eu tive um evento mágico em Novo Hamburgo. A gente teve um evento no Tocantins, uma cidade chamada Araguaína, que lá faz 40 graus, é muito quente. Meu Deus. Todas as ideias eram com ar-condicionado? Não eram. Mas, assim, são muita coisa bacana, era o primeiro da cidade. Então, assim, eu costumo muito ir para cidades que nunca tiveram, porque eu acho que cidades que nunca tiveram, quando faz o primeiro Startup Week já é muito mágico, assim, ver que as pessoas elas se apropriam muito do evento, assim, é muito inspirador na vida delas. Araguaína foi o primeiro, Novo Hamburgo não era a terceira edição, mas a gente teve um momento mágico. Caxias era a quinta, mas teve um momento mágico também. Então, assim, eu gosto muito dessas histórias, assim. Então, mas você foi como facilitador. E como participante, qual foi a primeira vez que você teve o flerte com o SW? Cara, o participante eu tava organizando o primeiro de Cuiabá, que essa é uma história para outro podcast, que foi dentro de uma arena, da Arena Pantanal. Foi o primeiro Startup Weekend dentro de arenas de Copa do Mundo. Então, assim, tinha acabado de rolar a Copa do Mundo. E aí a gente começou a organizar em Cuiabá.
Os mentores, eles queriam, então geralmente você convida o mentor e o mentor ele pensa se vem, esse foi diferente, a galera queria ir e eu pago a minha passagem, mas eu quero estar, porque assim, foi dentro do gabinete do governador, é muito bacana, o evento foi mágico também, esse foi o primeiro que eu organizei, mas eu tava com muito medo porque eu não conhecia o evento, eu tinha ouvido falar muito bem do evento, mas eu falei, cara, se eu não fizer, eu não vou ter segurança pra fazer um negócio bacana aqui, e eu queria entender a dinâmica. Eu fiz no INSPER em novembro e organizei o meu em dezembro, e o de lá foi sensacional, porque foi o primeiro na cidade, tinha apoio do governo, então você tinha uma máquina de chocolate, de café, que a galera se esbaldou, tinha Coca-Cola, tinha massagista, tinha yoga, cara, o pessoal assim... Tinha santinho de política. Não tinha. Isso é um cuidado que eu acho bacana no Startup Weekend, e que sempre foi colocado pra mim, como secretário, é um evento viabilizado pelo governo, mas não é um evento de governo. E isso foi uma coisa que colocaram no meu discurso. Falaram, olha, se você organizar o Startup Weekend e você falar que foi uma realização do governo, a gente vai vetar a tua credencial. Pra sempre. Isso. Então, em todos os Startup Weekends, eu era secretário de governo, todos os discursos eram, olha, é um evento patrocinado pelo governo, mas não é um evento do governo, é um evento de comunidade. Isso desde a minha primeira experiência. Então, assim, é muito sério essa questão da comunidade. E não é uma questão de ideologia, tá? Só pra você entender. Porque o que a gente já, durante todos esses anos de experiência, o que foi entendido? Se você não fortalece a comunidade, quando os governos saem, você perde. Então, por exemplo, agora a gente está tendo uma troca de governo aí. Se isso fosse só patrocinado pelo governo, a comunidade agora não estaria fortalecida e os Startup Weekends não aconteceriam mais. E hoje a comunidade de lá, ela continua atuante, porque eles aprenderam a pensar e fazer eventos por si próprios. O governo patrocinava, facilitava a minha vida, mas ele não era o dono do evento. Então isso é uma coisa legal. Por isso quando a gente fala assim, quando a gente faz o curso de treinamento, a gente tem 7 valores. E o primeiro é comunidade, comunidade, comunidade. Então a primeira palavra dos 7 valores é comunidade, comunidade, comunidade. Então você tem que sempre falar de comunidade e deixar a comunidade tomar conta daquilo. Esse lance de comunidade é bacana, né, Cereja? Porque a gente tá gravando numa comunidade É também. isso que eu ia falar agora. Onde que a gente tá gravando? No WeWork aqui. De Pinheiros, na rua Butantão 94, que o cara que cuida daqui é o Dimitri, inclusive já gravou com a gente, e aqui o lance de comunidade também é bem forte. Uma das coisas que eu ia perguntar, assim, você comentou, né, a gente tá aqui em novembro, e você tem esse final de semana. Isso. Que é de health. Correto. Então tem uns que são temáticos. Isso. Ou todos são temáticos? Não, Startup Weekend, a cidade, quando ela executa pela primeira vez, tem que ter um nome obrigatório da cidade. Então tem o SW Cuiabá, se eu não me engano a gente tá na 5ª edição, eu organizei o primeiro, mas já tá na 5ª, SW Cuiabá, 5ª edição. Legal. E durante essas edições você pode verticalizar, que é quando você acha um tema, que a gente fala vertical, quando você acha um tema que faz eco com a cidade, né, com o tema da cidade. Então, por exemplo, esse ano, no início do ano eu facilitei um Startup Weekend Health em Volta Redonda. Volta Redonda tem muitas faculdades de medicina na área de saúde e Health fazia sentido para lá. Quando eu fiz de Caxias, era uma indústria, porque Caxias tem Marco Polo, tem grandes indústrias naquela região. Então foi um Startup Weekend de indústria, que é diferente de um Startup Weekend normal. Eu facilitei o de Volta Redonda, eu participei na organização do de São Paulo, que teve há 2 meses atrás, e agora eu tô indo como mentor no de Porto Alegre. Então esse ano, e teve mais um em Recife que eu não participei. Então esse ano deve ter rolado 5 verticais de Health no Brasil inteiro. Mas tem Health, tem indústria, tem Food Tech, tem seguros, vai ter um Legal Tech agora, daqui a 1 semana ou 2. Jurídico. Isso, para quem é advogado, quer pensar de uma forma diferente e tal, acho que o Legal Tech ele compreende. Pro ano que vem a gente tá organizando um de IA, de inteligência artificial. Legal. E aí a gente vai pegando esses temas novos e vai inserindo até para democratizar. Há 1 mês atrás, há 1 mês e meio, eu fiz um de eletromobilidade. O primeiro do Brasil de eletromobilidade, acho que foi o primeiro do mundo. E a gente falava de como você imputa a eletromobilidade na cabeça das pessoas e como você cria soluções pro Brasil. Então foi bem bacana. A gente, quando a gente vê aqui na Faria Lima patinete, Yellow, tudo entrou dentro dessa questão de eletromobilidade. E, cara, você já viajou pra tudo que é lugar. Sim. Né? Eu tenho 2 perguntas pra você. Você banca do seu bolso as viagens pela comunidade? Não. O facilitador e os mentores, a organização toda tem que arranjar patrocínios pra bancar isso. Ah, entendi. Então tá dentro, se eu quiser fazer lá em Paulínia, eu não sei nem se tem aeroporto lá, mas pra galera descer lá, os mentores, quem eu convidar, eu tenho que conseguir dinheiro suficiente pra esses caras chegarem lá. Araguaína eu desci no Tocantins e aí eu viajei 6 horas e meia de van pra chegar em Araguaína, que é
500 km da capital. Pra passar 40 graus de... Pra passar 40 graus de calor e ficar sexta, sábado e domingo lá com eles, mas foi um evento maravilhoso. Ah, tem hotel também, tem essas Tem, coisas. então, né? geralmente quem ajuda a gente muito é o Sebrae. O Sebrae, geralmente é um parceiro-chave no Brasil inteiro. O Sebrae acredita no Startup Weekend e geralmente é ele que patrocina. A maioria dos eventos que eu vou é o Sebrae ou o Senai, mas geralmente é o Sebrae que tá patrocinando. Você vai aproximar dos caras do Sebrae pra gente gravar também, hein? Pode ser, Me ajuda nessa. Conversa. Isso. E agora você falou secretário, né? Sim. Me conta um pouco do seu histórico profissional, cara. Deu mais de uma folha aqui no O do que você já LinkedIn fez, tem mas bastante coisa. conta aí seu histórico. Eu também ia te perguntar o seguinte, eu sei que você dá mentoria pra startups Sim. e investidor também, certo? Não é investidor não. Não. A gente não tem dinheiro pra isso. A gente Entendi. ajuda, a gente conecta investidores, né? Tá bom. Você conhece um cara que conhece Assim, um cara. Isso, exatamente. O investidor ele tem que ter muito dinheiro. Eu vejo muita gente falando assim, eu sou investidor e tal. Mas aí eu pergunto, cara, você tem 50k aplicado em alguma startup? Porra, não tenho. Então cara. você não é Então, se porra você tem nenhuma. acima de 50k aplicado e se você tem 3 ou 4 aí você acha que você pode considerar investidor. A galera fala assim, eu oriento, eu botei 10 mil, eu sou investidor. Não sei. Eu tenho um conceito aí diferente. Acho que investidor é um cara que realmente tem dinheiro, aí ele tá aplicando e ele tá gerenciando junto com a startup, passando know-how. Pra mim isso é um investidor, não é aquele cara O cara que pôs 5, 10, ele é Angel Family, né? Isso, correto. É o cara que tá ali, tá ajudando, né? É, tá ajudando. E é importante, tá? Não tô desmerecendo esse papel, não. Acho que todos os papéis, eles são importantes na construção de uma mas ideia. o título eu concordo contigo, o título de investidor tem que... Cara, e aí? Você tem dinheiro aonde, né? Qual o sonho que você tá patrocinando? Por que eu falo isso, Paz? Eu cheguei em muitas cidades assim, falando, fulano é empreendedor, fulano é investidor. Aí você vai pra um jantar com o investidor, e aí você pergunta na boa, assim, porque você quer entender. Você é investidor? Quantas startups quanto você tem de grana rodando? Você tem muita startup investida? Mas tem 50 mil, por exemplo? Então tá bom, tá, investidor. O investidor sério, ele tá ali, né, com dinheiro aplicado, ajudando a startup a crescer, botando dinheiro dele, mas ajudando na gestão também. Acho que isso faz parte também. O investidor não é o cara só que põe dinheiro. Acho que ele tem que pôr dinheiro e contribuir com tem o que sujar a know-how mão dele. de graxa, eu também acho. Né? Porque pra você criar a ligação da paixão. E tem o cara que investe no seu sonho e faz parte dele. E tem o cara que compra o seu sonho e espera que ele se realize. Isso. E aí que o cara dá aquela brochada, né? Eu acho o caminho mais rico quando você experiencia junto. Então, se o cara é investidor, ele tem dinheiro, mas ele consegue trocar know-how, cara, eu acho esse caminho mais saudável. Que ganha startup e ganha investidor. Sim. Porque ambos estão aprendendo. O cara que só põe dinheiro, ele é válido? Cara, ele é válido. Às vezes é um mega investidor que não tem tempo e tá com outro foco e tal. Mas essa é uma experiência mais pobre. Então, assim, o cara só tá colocando dinheiro, que você falou, não tem uma conexão, vira um negócio. Não vira algo E no máximo ele liga alguns pontos, traz alguns parceiros, mas ele tá só esperando bater a meta lá, né, em si. Cara, conta aí, como é que você foi parar na secretaria do governo? Vou fazer um resumo bem rápido. Em 2004 eu virei gerente de projetos, trabalhei alguns anos em operadora de saúde, Unimed, saí porque eu não queria só saber de saúde. Primeiro eu escolhi gerente de projetos porque você toda hora mudava equipe, mudava time, mudava desafio, eu não gostava muito de rotina, eu era de tecnologia, né? Então assim, eu falava, cara, eu não vou ficar atrás de um computador, não é meu dom, eu não consigo fazer isso, então eu gosto de trabalhar com gente, com coisas diferentes, então eu vou virar gerente de projetos. Eu saí da Unimed, eu fui contratado pelo SESI, o SESI criou um escritório de projetos de inovação, a minha expertise é montar escritório de projetos, trabalhei com inovação, e aí onde veio o drive de startups, empreendedorismo de inovação. Saí de lá, passei por algumas empresas, novamente com escritório de projetos, algumas de empresas de tecnologia, e aí veio o convite do governo. Alguém tinha trabalhado comigo e o governo de Mato Grosso, ele queria uma coisa diferente, ele queria um controle maior, e aí saiu meu nome numa roda de amigos. Eu já tava em São Paulo, não tava mais em Mato Grosso. Eu sou carioca, tá? Só pra você ver aí a andança toda da... E eu nem falei metade das cidades que eu andei. Eu gosto de conhecer coisas diferentes, então pra mim é bacana. E aí, em 2015, eu recebi uma ligação do governador falando se eu não queria, eu fui convidado mesmo, olha, vem pra cá, eu pretendo fazer uma coisa similar ao governo de Minas, que tem um escritório estratégico de projetos. O André Barrense, hoje do Google, o cara que gerencia o Google Campus, é o Head, ele implementou esse escritório de projetos em Minas Gerais, e aí a gente foi se encontrar com ele para entender como a gente podia implementar um escritório de projetos, meio de inovação, de escritório estratégico de projetos, no governo de Mato Grosso. E essa experiência durou 2 anos. A gente tinha Arena Pantanal, tinha vários projetos bacanas que a gente tinha que trabalhar. E aí tinha também inovação e empreendedorismo. E aí foram esses 41 eventos em 2 anos que a gente ajudou a comunidade. A gente não só pensou na região de Cuiabá, que é a capital, a gente pensou no Mato Grosso como um todo. Então a gente tinha um polo no norte, um polo no sul,
A gente fazia eventos coordenados. Cara, se você olhar o LinkedIn, dá pra ver. A gente saiu da 28ª posição do Índice de Cidades Empreendedoras. A gente foi pra 18ª em 4 anos. Que legal. A gente avançou 10 posições. Isso é muita coisa. Mas não é um trabalho só de uma pessoa. É um trabalho de várias pessoas juntos. Então, assim, quando eu tava num hackathon, alguém tava pensando no Meetup, alguém tava pensando lá como a gente consegue trazer alguém bacana de São Paulo pra compartilhar isso pros 3 polos. A gente não fez isso de cabeça, tá? A gente veio pra São Paulo, sentou com a Endeavor desenhou um plano com a gente. E aí, eu não queria mais estar em Cuiabá, porque eu achei lá é que... quente também. Lá é muito quente. Lá você acorda às 6 horas da manhã, tá 37,5 graus, 6h30 da manhã, é muito quente. Mas na verdade, assim, eu queria voltar pra São Paulo, eu queria me reinserir de novo em São Paulo. Porque em São Paulo é onde as coisas acontecem primeiro, eu acho que o meu drive de inovação seria melhor aplicado aqui. Teve essa proposta na Sul América, eu migrei a convite também do diretor na época, e aí eu começo a minha jornada na Sul América. Você falou de Mato Grosso, eu lembrei de gado e o Felipe tá acompanhando uma startup bem bacana que ganhou, né? Olho do dono. Olho do dono. Conta aí o que você viu dessa startup. Ganharam o TechCrunch. Exatamente. TechCrunch, para quem não sabe, é um evento internacional de startups também. Funciona como um hackathon, mas é um pitch que eles fazem para alguns investidores. E a Olho do Dono é uma empresa que tem uma câmera e um software robusto para identificar qual é o melhor período de venda daquele boi. Então eles posicionam a câmera no curral, a câmera não precisa ser a melhor câmera, e sim, você precisa muito do software de reconhecimento de imagem deles. Então é isso que eles vendem, tá? Então eles conseguem escalar para todos os animais e a gente quer eles aqui também pra gente escutar um pouco dessa história. Cara, e o nome é fantástico, né? Olho do dono, Olho é o do que dono. engorda o negócio. Deixa eu te falar uma coisa, essa ideia não é nova, tá? Ela já tinha saído em alguns Startup Weekends. O que eu costumo falar pela minha andança que eu percebo? Eu falo que é um quebra-cabeça. Então, assim, quando você vê marmita, tipo, tem uma dor muito inerente que ninguém conseguiu resolver. Então, assim, você falando agora do olho do dono, em 2 SW de agro, eu já vi uma coisa semelhante. Mas eu falo que aí chega alguém que olha o quebra-cabeça inteiro e que acha aquela peça, né? Sim. E aí essa peça que, virou a startup. Então o Thales, ele olhou, tava todo mundo falando de mobilidade e tal, mas ele conseguiu achar a peça que, isso aqui é EasyTax. E aí ele achou a peça. Então provavelmente esses caras devem ter achado essa peça, que é a peça que fecha, entendeu? E tem uma coisa que eu sigo, que é a ideia boa é a ideia executada, né? Vence e ganha quem coloca põe em de prática, pé. né? É isso aí. Isso. Eu criei um bloco aqui do programa que você manda a sua ideia e no próximo EmpreendaCast eu vou colocar o convidado e quem tiver comigo pra dar uma mentoria, pra validar a sua ideia. É só você mandar lá no contato@empreendacast.com.br ou no nosso grupo lá no Facebook EmpreendaCast, coloca a sua ideia e eu coloco num próximo episódio ou separado pra gente discutir ela, dar uma mentoria pra você com quem eu tiver de convidado. Flávio até comentou isso, cara, ninguém tá de olho na sua ideia, ninguém vai roubar a sua ideia, né? Eu já escutei do investidor que, cara, fica tranquilo, a gente consegue ver nos olhos de quem tá apaixonado pela ideia. Então se aparecer um outro cara com a mesma ideia que eu sei que ele pegou de você, um programador, eu sei que eu vou colocar em você, eu vou colocar no seu coração, né? Outra coisa bem bacana, Flávio, eu criei um bloco que chama Atitudes Empreendedoras, né? Eu sou um cara apaixonado por empreendedorismo desde garoto, né? E eu consumo muita informação. Eu consumo podcast, eu consumo livro, audiolivro. Eu queria saber de você, o que você tem tomado de atitudes empreendedoras e alguma dica que você pode deixar pro pessoal de um livro de cabeceira, alguma coisa assim. Cara, eu costumo envolver e ler muito também. Eu acho que isso é regra para empreendedor. Então, assim, você ler, saber o que tá acontecendo, se envolver. Eu acho que ler um livro, tem um monte de coisa, mas eu acho assim, você quer começar, participa de eventos de comunidade. Eu acho que esse cara, uma atitude empreendedora. Porque se eu falar pra você comprar um livro, você não tem hábito de ler livro, você não vai comprar um livro. Se eu falar pra você ouvir um podcast, você não tem hábito de ouvir o podcast, você não vai fazer isso. Então assim, cara, quer uma coisa fácil? Pega aquele evento, e aí você tem Nova Bra, tem Google Campus, você tem um monte de Cubo, tem um monte de espaço de inovação, que os eventos são gratuitos, que não custam nada, que você vai botar o seu nomezinho lá e você vai participar. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, Flávio, eu quero entrar nesse mundo e eu não sei por onde começar. Olha lá na agenda do Nova Bra, tem um monte de curso, entra lá, são workshops de 2 horas e tal, se inscreve lá, vai no Google Campus, que é um outro espaço de inovação, olha lá a agenda, se inscreve, participa, vai no Cubo, que é um outro espaço de inovação e tal, vai no WeWork, ou seja, tem vários WeWork, tem conteúdo, tem palestras que são disponíveis, ou seja, vai nesses espaços de inovações e entenda. E vai em vários, porque você não sabe ainda qual é que ela chama, que de repente tá falando de chatbots,
aí você não se conectou com aquele assunto, mas daí cai em IA. Daí você fala, nossa, IA faz sentido pra mim. Era isso que eu sempre quis e não sabia. Ou então você vai pra um outro tipo de assunto. Então, assim, acho que você tem que trafegar também, né? Em vários assuntos, até você achar aquele assunto que eu falo que faz eco na sua alma, né? Putz, cara, gostei de inteligência artificial, o cara falou e foi isso que eu me conectei. E aí vai fundo nesse assunto, que eu acho que aí... Se você for querer fazer tudo, não faz. Então, assim, qual assunto que te ganha? Que você falou do brilho nos olhos, né? Qual aquele assunto que você viu a palestra e falou assim, cara, eu gosto muito de UX, e eu fui numa palestra e a mulher falou e era isso que eu quero. Cara, pega esse assunto que dá brilho nos olhos e vai atrás. E aí você tem muito conteúdo livre, conteúdo disponível, você tem muito conteúdo pago, mas tem muita coisa disponível, principalmente em São Paulo. Então, assim, você consegue fazer muita coisa de graça. Antes de começar a despender dinheiro e tal. E aí, assim, a hora que você consumiu tudo isso de graça, aí você pode investir. Give back. Correto. E né? vai no próximo Startup Weekend. Você tem alguns próximos aí, né, Cereja? Dia 22 e 24 de fevereiro de 2019, para falar de diversidade e inclusão também aqui em São Paulo. Startup Weekend. E fica de olho lá, né? Pode ser que apareça algum aí, ano que vem tem inteligência artificial, provavelmente vai ter uma edição de eletromobilidade. Teve um que a gente achou agora, 2 semanas atrás, 1 semana atrás, um de construção, de Construtec, que a gente achou que não teria eco, e assim, ele esgotou antes de fechar o evento. Então, e todo mundo que participou do Construtec elogiou muito esse evento. Teve um de advertisement no meio do ano, que, tipo, pra quem é de publicidade e propaganda, pra quem trabalha com criação. Então, assim, tem vários temas bem legais. Você vai achar o tema que melhor se encaixa à sua necessidade. Muito bem. Flávio, que papo gostoso. Daria pra gente conversar muito mais aqui. Tamo aí, tamo à disposição. Vou te convidar pra rodadas de mentoria com a galera que mandar suas ideias. Esse podcast, ele é apoiado, né, e patrocinado pelo Grupo Verity, que é uma empresa totalmente focada em transformação digital. Eles também estão precisando de empreendedores com cabeças boas, né, de gente legal para trabalhar lá, né? Você que é UX, você que é facilitador, né, Agile Coach, o que você manjar aí, né, DevOps. Você confere lá no site www.verity.com.br. Vai no link Trabalhe Conosco e confira lá as oportunidades. Também fica ligado no nosso grupo no Facebook, então você procura lá no Grupos do EmpreendaCast, que eu vou levar alguns eventos, alguns bate-papos pra lá. Flávio, brigadão, muito legal o papo. Acho que depois a gente pode tentar pegar um pouco da sua história na Arena Pantanal. Bacana, obrigado. Fotos, queremos fotos. Tem várias coisas legais que a gente fez lá que a gente pode compartilhar tranquilamente. Muito obrigado mesmo, cara. Pra você que ficou ouvindo, espero que você tenha gostado desse episódio, né? Não deixe de enviar os seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast, ou lá no site empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Gustavo Passe, agitador de inovação, o cargo que eu mesmo criei e a minha esposa, Red Hunter, fica puta com isso. Todos os episódios eu vou falar isso, que ela fica mesmo. Pra você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir, dar aquela moral pra gente crescer no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas lá e o comentário que eu vou ler nos próximos episódios. Flávio, até o próximo. Como é que o pessoal te encontra? E a gente fica por aqui. Nas redes sociais, LinkedIn, só botar Flávio Gomes, Sul América, ou Flávio Gomes Techstars, ou Flávio Gomes Startup Weekend. Ou no próximo Startup Weekend. Ou no próximo Startup, exatamente. Ou então vai no Paz, eu tô lá no LinkedIn dele, você me acha lá também. Acho que tá, não tá? Vou tá, isso, tá lá. Eu vou publicar a vitrine desse episódio lá e vou marcar você. Tá bom. Valeu, galera. Até o próximo evento. Falou, e até o próximo sonho. Valeu, tchau! Você aparece em alguma busca do LinkedIn com esse nome de agitador de inovação? Porque diariamente a gente recebe um relatório ali que a gente foi achado em 86, 100, 200... Aparece, mas aparece mais pelo termo inovação. O agitador, nenhuma headhunter entende isso. Mas eu também não tô ligando pra headhunter. Eu quero ser agitador, eu faço isso, eu agito. Mas aparece sim, mas pelo lance inovação. E eu coloquei MVP Maker também, né? Eu me intitulo um MVP Maker. Mas show de bola. As coisas do LinkedIn. Esse podcast foi editado por Thiago Lima.